Fala, galerinha! E aí, galera? Beleza, pessoal? Vamos lá, terceira aula do nosso curso de técnicas de preparação para concurso público. Pessoal, minha voz está um pouco ruim, vou ficar um pouco fanho aqui, eu já sou um pouco fanho, mas vou ficar mais porque minha garganta tá meio ruim porque eu tô gripado, tá? Mas nada que vai atrapalhar o nosso curso aí não, vou continuar. Bom, galera, estamos na aula 3, novamente eu vou deixar o recado aqui, um videozinho mais ou menos de meia hora, um pouco a mais, né? O passado ficou com 41 minutos, mais ou menos nessa faixa para não ficar muito cansativo e vocês não perderem muito tempo do estudo de vocês também, beleza? Vamos continuar então, pessoal. Bom, na aula passada, galera, eu terminei falando sobre a questão, eu expliquei quais eram as principais carreiras, principalmente do Poder Executivo Federal. Eu expliquei como funcionava a questão dos setores do Estado que foram divididos após o plano diretor de 1995 do ministro Décio Pereira, Fernando Henrique do FHC, né? Ele efetuou a divisão dos setores, dos vários setores do Estado, criaram as carreiras típicas de Estado, etc. E eu terminei falando a questão de focar em áreas, ao invés de focar em um cargo específico, para diminuir um pouco a ansiedade, para ampliar o seu leque, ampliar o número de possibilidades de concursos a serem feitos, para você ganhar musculatura para fazer prova, etc. Então essa é a minha opinião, tá? Mas assim, pessoal, e depois que você resolveu focar em uma área, logicamente você vai ter um cargo que vai ser o seu cargo principal. Vamos supor que você escolheu focar na área fiscal, tá? Nas carreiras de auditoria. Então você vai poder fazer os concursos de... Vamos supor, né? Eu tô criando um factoide aqui para vocês, pessoal. Vamos supor que você faça o concurso... Você tem a possibilidade de fazer os concursos de auditor fiscal, de analista tributário, da Receita Federal e os demais concursos de físicos estaduais e municipais. Mas a sua grande meta mesmo seria o auditor fiscal. Então a gente vai estudar ali o núcleo duro das matérias, que eu vou explicar mais para frente, mas o cargo, a meta, seria o auditor fiscal. Mas, pessoal, tem um grande porém, tá? Qual seria esse porém? Seria esse ciclo SMART nosso aqui, pessoal. Essa meta, pessoal, ela tem que ser uma meta que tem que atender algumas especificações. No próximo slide aqui eu vou colocar as variáveis para você efetuar a escolha, tá? Eu estou dando um exemplo aqui do cargo de auditor só para explicar esse quadrinho nosso, esse ciclo SMART aqui. Pessoal, sempre uma meta, sempre um cargo escolhido, ele tem que atender essas 5 variáveis que estão aparecendo aqui. Isso é uma meta. Uma meta só é considerada meta se ela estiver escrita em algum lugar e puder ser consultada a qualquer momento. Se não tiver, se a sua meta não atender essas especificações desse parágrafo aqui, pode existir que não é meta. Bom, vamos lá, pessoal. Então, quais são as especificações do ciclo SMART? Primeiro, a meta tem que ser específica, tá? Você não pode começar a estudar para concurso e falar, vou fazer o concurso que aparecer aí. Não, você tem que estabelecer uma meta específica. Qual seria a sua meta específica? Seria o foco nas carreiras de auditoria e na carreira fiscal. Beleza, o primeiro passo do ciclo SMART foi atendido. Segundo, pessoal, essa meta tem que ser mensurável, tá? Uma meta sem um tempo definido, uma forma de mensurar os resultados, nunca é meta. Então você tem que mensurar a sua disponibilidade, disponibilidade não, o seu avanço durante o tempo. Você tem que conseguir, vamos supor que você está estudando com meta de horários, né? Então você tem que ter a possibilidade de mensurar o número de horas que você estudou até a determinado dia, que seria a publicação do edital ou autorização do concurso. Você tem que estabelecer isso no ciclo SMART, no seu ciclo SMART, e isso tem que estar apto a ser estabelecido, tá certo? O principal aqui, os dois próximos pontos que eu acho que são os principais. A meta é alcançável? Aí você tem que ver, são várias variáveis que entram nessa escolha para você definir se a meta é alcançável. Para mim, toda meta que eu estabelecer vai ser alcançável. Você consegue fazer com que essa meta seja alcançável. Só que você tem que analisar vários fatores.
e aqui eu já faço também um contraponto e já emendo a sequência da meta realista também, porque você tem que verificar se a sua meta, de acordo com as suas características que você da sua vida atualmente, ela é alcançável, se ela é realista. Vamos supor que você está desempregado, sem grana, precisando passar no concurso no máximo 6, 7 meses. E sem grana para comprar material, sem grana para fazer algum curso de alguma matéria específica que você tenha um pouco de dúvida. Não tem como você elencar uma meta de consultor do Senado Federal para você alcançar. Essa meta, nas atuais condições da sua vida, ela não é alcançável e não é realista, tá? Sempre as pessoas falam dos cargos trampolim, né? Eu acho esse cargo trampolim meio estranho. Carga escada seria, né? Trampolim você cabe, você pula e se afunda, né, na piscina. Então a meta é escada, tem os cargos escadas, né? Então, meu amigo, se você tá desempregado, ferrado, sem grana, com as pessoas te cobrando, etc., você tem que estabelecer um cargo ali que seja mais realista, mais alcançável, menos matérias, concorrência menos aprimorada, mais vagas, entendeu? Então essas questões do ciclo Smart, da meta ser alcançável e realista, são muito importantes. Os dois pontos mais importantes desse ciclo Smart, na minha opinião, é o fato da sua meta tem que ter que ser alcançável e realista. E terminando a questão do ciclo Smart, definido no tempo, né? Ou seja, você tem que ter um tempo para alcançar essa meta. Se você, por exemplo, falar, eu quero passar no concurso de auditor da Receita algum dia. Não, você não vai alcançar nunca. Você não vai chegar nunca nessa meta. Porque você tem que estabelecer, mesmo que, eu quero passar no concurso de auditor fiscal daqui a 1 ano e meio. Ou daqui a 2 anos. Com certeza não vai depender só de você, porque tem a questão do concurso sair ou não. Mas você tem que estabelecer dentro de si uma meta que você consiga alcançar. Você tem um tempo até ela ser alcançada, né? Então, você tem uma disponibilidade de estudar 3 horas por dia e quer passar no concurso de auditor fiscal. Então, você vai estabelecer, daqui a 1 ano e meio eu quero ter terminado tudo, todas as matérias, estudei tudo, já estou na fase 3 de exercício, revisão, lei de jurisprudência, vou explicar depois, e eu quero estar preparado para quando o edital sair, eu conseguir ficar dentro das vagas. Essa é uma meta definida no tempo, tá? Então, galera, faça esse ciclo Smart aqui. Ele é muito interessante, ele ajuda a gente a abrir a nossa percepção em relação àquilo que é alcançável para nós ou não, tá? Escolha o seu cargo ou sua área baseado nisso. Vamos lá, pessoal. E vamos supor que você ainda você aplicou o ciclo Smart e chegou em algumas possibilidades de cargo ou carreira, tá? Então, o que eu acho interessante você fazer? Você elencar, no meu caso eu gosto de elencar sempre 6 variáveis, tá? Essas 6 variáveis são os pontos principais que fazem eu definir para qual cargo ou carreira eu vou estudar. Eu acho que essas 6 que eu vou mostrar aqui, elas são as principais, mas elas podem ter a ordem invertida de acordo com as suas características pessoais, de acordo com as suas percepções, de acordo com os seus valores de vida, tá? Essa sequência que eu vou demonstrar, é a sequência que eu sempre usei para definir o estudo meu para determinado cargo ou carreira. Vamos lá então, pessoal. Qual a primeira variável para essa escolha? Primeira variável, salário, pessoal. Por quê? Porque a gente não tem como ser hipócrita, né, pessoal? O que vai pagar nossas contas no final do mês? Eu sei que muitas pessoas falam, você não pode estudar para o concurso pensando no salário, você tem que pensar se você gosta do cargo ou não. Beleza, concordo. Eu não estou nem entrando tanto nesse ponto aqui. A questão do salário seria o seguinte. Vamos supor que hoje eu vou contar o meu exemplo, né? Eu era consultor comercial de uma empresa multinacional de telecomunicações e eu tinha, isso em 2006, 2005, 2006, eu dispunha de 3 horas por dia para estudar. Então, baseando em todas as variáveis, naquele ciclo Smart que eu fiz e no salário adequado, eu cheguei ao ponto de definir o cargo de analista tributário da Receita Federal como o meu foco principal.
porque me pagaria um salário que eu acharia interessante, era um salário maior do que eu recebia na época na minha empresa e que me permitiria estudar para outros cargos tranquilamente. Do mesmo modo, se no meio do caminho eu desistisse de estudar para concursos, o cargo de analista tributário me permitiria ter uma vida tranquila, principalmente se eu conseguisse voltar para a cidade dos meus pais, que é Goiânia, tá? Então, para mim, a questão na época, no ano de 2005-2006, quando eu trabalhava na empresa privada, o salário era a variável principal para eu escolher o cargo. Do mesmo modo, depois que eu passei no cargo de analista tributário, o salário continuou sendo, porque eu teria que estudar para algum concurso que pagasse acima do que eu recebi no meu cargo, né? Então, para mim, essa é a primeira a variável de mais importância para minha escolha na hora de estudar para concurso público. Qual seria a segunda? Aí você vai pegar essas 6 aqui, eu vou colocar 6 variáveis e você vai definir a sua, tá? Em cada um desses itens aqui, você elenca os cargos, tá? E escolhe qual que é a variável que mais se adequa ao seu caso. A minha segunda variável, pessoal, seria o número de vagas. Ah, professor, esse negócio de número de vagas é papo furado. Pessoal, depende. Vamos ver aqui. Eu vou colocar 2 extremos, tá? Eu gosto de falar do concurso de consultor legislativo porque ele é um dos mais difíceis, né? E são poucas vagas, geralmente uma vaga para cada área. E o concurso em si, um dos melhores custos-benefícios que eu acho, que é o de analista tributário, que é um concurso no qual você pode morar em qualquer lugar, você tem um salário excelente, você tem uma grande possibilidade de vagas, você tem possibilidade de crescimento, é o mesmo trabalho do auditor fiscal, etc. Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas eu estou dando esse exemplo do analista tributário. Então eu vou fazer um comparativo aqui do consultor do Senado e da Câmara com o analista tributário da Receita Federal. Bom, naquela minha atual situação, trabalhando 3 horas por dia, sem muito dinheiro, o que eu escolhi? 3 vagas ali de consultor do Senado em uma determinada área ou 1000 vagas de analista tributário? Com certeza as 1000 vagas de analista tributário. Então, a minha segunda variável aqui seria o número de vagas. A primeira, o salário, a segunda, o número de vagas. Para mim, os 2 pontos mais importantes para eu escolher o meu cargo ou a minha carreira ser focada. Terceiro, dificuldade do concurso. Também, pessoal, posso fazer também o paralelo. Nem tanto vamos tirar aqui o consultor, porque às vezes o consultor tem até pouca matéria. Vamos colocar aqui um exemplo mais aprofundado, mais específico. Vamos supor que eu esteja na minha situação e eu lembro direitinho que em 2007 saiu o concurso de procurador do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Eram 2 vagas e devia ter um caminhão Mercedes-Benz de matéria, pessoal. E eu estava estudando para o auditor fiscal da Receita, tá? O auditor fiscal da Receita me dava um salário interessante, o número de vagas era bem maior e a dificuldade do concurso, consequentemente, bem menor que de procurador do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Então foi a minha terceira variável para essa escolha, tá? Quarto, pessoal, afinidade, e eu digo aqui afinidade com as matérias. Com certeza a gente tem que ter afinidade com a atividade que a gente vai desenvolver, com a carreira e etc. Mas eu estou sendo mais objetivo aqui. Eu estou considerando a questão da afinidade aqui, principalmente com as matérias, tá? A gente pode perceber que os concursos da área administrativa e da área do ciclo de gestão, ele possuem as matérias completamente diferentes dos concursos da área fiscal. Na área fiscal a gente tem um foco muito grande em direito tributário, em contabilidade, em raciocínio lógico, matemática financeira, estatística. Então, no caso, eu sou engenheiro. Então, essas matérias para mim, eu não percebia com muita dificuldade, porque eu sou acostumado a estudar matemática. Mas eu sei que tem muita gente que odeia matemática, não tem facilidade com a matéria, não tem facilidade com o cálculo. Então, é muito importante que você analise isso na hora de focar. Porque se você não tem afinidade nenhuma com as matérias, eu não vou mentir para você, é bem difícil você conseguir pegar. Pode ser que pegue, mas é bem difícil. Você pode perder tempo e no meio do caminho falar, não é para mim, tem que mudar. Então vamos supor que a gente tem uma pessoa formada em Direito e uma pessoa formada em Engenharia.
Salvo raras exceções, a gente tem bastante pessoas formadas em direito na Receita Federal, mas o número de engenheiros domina praticamente os nomeados, né, assim como o cargo também de os administradores de empresas. Principalmente porque eles têm afinidade com essas matérias de contabilidade, estatística, matemática financeira, raciocínio lógico. Engenheiros e administradores têm essas matérias em seu curso. Então, logicamente, você já tem uma afinidade maior desde o seu período de formação para esses cargos, né? Para essas matérias, no caso. Então, é muito mais interessante que uma pessoa, um engenheiro ou administrador, foque no cargo nas carreiras da área fiscal do que uma pessoa que tenha se formado em direito, né? Não que isso seja uma regra. Eu estou fazendo aqui um ensinamento de uma forma mais abstrata. Isso não é uma regra, é uma tendência, seria a tendência. Então a afinidade com procure conhecer as matérias que a sua carreira foco, a carreira dos seus sonhos cobra, para ver se você tem afinidade ou não. Para mim essa seria a minha quarta variável para determinar a escolha do meu cargo, tá? Vamos lá, pessoal. Quinta variável. No meu caso, a força do órgão é o quinto ponto determinante para eu escolher ou não um concurso. Como assim, professor? Bom, pessoal, a gente pode... Novamente, eu vou citar o exemplo da Receita Federal e eu vou colocar aqui o exemplo, não que sejam cargos sem força, de maneira alguma. Mas eu vou citar aqui o cargo de auditor fiscal do trabalho. É um excelente cargo, ele tem a mesma remuneração da Receita Federal, o mesmo salário, geralmente o número de vagas é menor um pouco, a dificuldade do concurso é parecida e as matérias também são parecidas, né? Não são tão diferentes. Então, a gente poderia empatar aqui nessas quatro primeiras variáveis, a gente poderia chegar a um empate entre a Receita Federal, né, e o MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, o cargo de auditor fiscal. E eu estaria aqui na quinta, eu estaria em dúvida entre focar nesses dois. Isso é uma suposição, galera. Eu estaria em dúvida ainda sobre qual dos dois cargos focar e precisaria de uma variável para escolha. Qual seria, na minha opinião, tá, pessoal? A força do órgão seria a minha quinta variável que definiria a minha escolha pela Receita Federal. O auditor fiscal do trabalho é um excelente cargo, as pessoas gostam muito, raramente eu vejo alguém reclamando do cargo, mas é inegável que a Receita Federal, a longo prazo, a gente pensando em cenários catastróficos, etc., a Receita Federal é o órgão de arrecadação do governo, é o órgão que faz o controle tributário, etc. Então ele é um dos órgãos mais fortes do Poder Executivo Federal. Inclusive várias carreiras seguem a reboque da Receita na hora de ganhar aumento, porque geralmente todas as carreiras fazem greve, mas aqui gera impacto mesmo pro governo é a Polícia Federal e a Receita Federal. A Receita Federal principalmente na não liberação de importação e exportação, o que gera perdas econômicas para o governo, etc. E a Polícia Federal também faz operações padrões em aeroporto, etc. Então isso, infelizmente, gera impacto na sociedade e gera também um certo impacto no governo, exerce pressão no governo e faz com que o órgão seja mais forte ou não, também pelas suas atribuições. Em razão disso, a força do órgão seria o meu quinto aspecto de escolha, né, de variável para a escolha do meu cargo ou carreira. Por fim, pessoal, a questão da remoção. Isso aí, para mim, não é tão importante porque, assim, eu acho que a questão da remoção aqui, pessoal, principalmente para o pessoal que é porque a minha família, eu nasci em São Paulo, com a minha família, eu fui criado em Goiânia, e minha família toda mora em Goiânia. E eu tô aqui em Brasília, 2 horas de Goiânia, eu também gosto daqui da cidade, não tenho intenção de voltar para Goiânia por enquanto, então para mim a remoção entrou como 6º ponto. Só que essa remoção aqui, pessoal, eu acho que pode, principalmente para o pessoal que é de outras regiões, Nordeste, Sudeste, né, e Sul, pode ser que a remoção seja o primeiro ponto, né, nas variáveis para essa escolha.
Então é muito importante que você verifique. Por exemplo, o cargo a gente vai ter o concurso de analista de planejamento e orçamento do MPOG agora. Ele não sai de Brasília. Então a pessoa tem que vir para cá, tem que vir para Brasília e estabelecer moradia aqui, fazer família. Tem muita gente que não gosta. Assim como os cargos do Legislativo, Senado e Câmara, você não sai daqui. Então você tem que pensar nisso na hora de optar por fazer a escolha ou não. Porque na hora que a gente está estudando, pessoal, é qualquer coisa. A gente pensa, não, o que vier é lucro. Mas não é assim, pessoal. Depois que você toma posse no concurso, se você tem a possibilidade de ser removido, essa passa a ser sua principal meta. Ninguém fica doido para ser removido. Lá na CGU, ninguém é doido para ser removido para casa. Na Receita, ninguém era doido para ser removido para casa. Então, pessoal, leve isso em consideração. Para mim, não faz a diferença, mas para muitas pessoas que eu conheço, principalmente as que não se adaptam aqui em Brasília, a questão remoção é um dos fatores principais. No caso, o principal órgão, novamente, uma das carreiras mais fáceis e que tem um processo de remoção mais bem definido, seria a Receita Federal. Galera, desculpe, tem ainda o sétimo item, são 7 itens, tá? Desculpe, eu tinha achado que eram 6, são 7. A questão dos benefícios indiretos. Para mim, pessoal, isso aqui entra no 7º ponto. Ah, Bruno, o que é benefício indireto? Bom, eu vou citar aqui um órgão clássico, aqui no caso, o Tribunal de Contas da União, pessoal, que um órgão que eu acho, assim, ele ganhou novamente como o órgão. A gente teve aquela pesquisa da revista Você S.A. e da Exame, né? E ela faz as melhores empresas privadas para que as pessoas elegem para se trabalhar no Brasil, e também nos dois últimos anos eles vêm fazendo pesquisa também em relação aos órgãos públicos. O ano passado, se eu não me engano, o órgão que ganhou foi o Banco Central, a Eletrobras. Eu acho que foi isso. Banco Central, Eletrobras, e o TCU ficou em 5º. Mas nesse ano, pessoal, o TCU ficou em 1º lugar. E por quê? Muito em razão disso aqui, pessoal. Benefícios indiretos. Por quê? Porque no TCU você tem 7 horas corridas. No TCU você tem estacionamento privativo para todos os servidores. Você tem uma estrutura predial e de materiais, equipamentos que é impressionante. Dentro do órgão você tem academia de ginástica, você tem barbearia, você tem restaurante de primeira linha, você tem uma máquina de café expresso, de chocolate, cappuccino em todos os andares, sem falar na grande possibilidade de fazer cursos de mestrado, de cursos de pós-graduação. Eu mesmo fiz um curso agora no ISC, né, Instituto Cezedelo Correia, uma pós-graduação em auditoria financeira, em parceria do TCU com a UNB, no qual foram oferecidas vagas para a CGU, e eu fui um dos escolhidos e fiz o curso no Instituto Cezedelo Correia em Brasília, e é impressionante, a estrutura é muito boa. Então, pessoal, a questão dos benefícios indiretos também é uma variável interessante para você escolher o seu cargo ou a sua carreira, tá? No meu caso, para mim, pro meu perfil, para meus valores, pros meus objetivos de vida, esse seria o sétimo item de variável para minha escolha. Mas com certeza, para muita gente, esse aqui se torna o primeiro. E é engraçado, pessoal, ele se torna o primeiro a partir de um determinado ponto. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor um caso clássico, são as pessoas que passam e entram na minha carreira, na CGU, e como as matérias são bem parecidas, a pessoa já está num nível de conhecimento muito alto, ela continua estudando para o Tribunal de Contas da União, né? Os salários são bem parecidos, o TCU tem um salário um pouquinho acima, mas é bem parecido. E a variável principal para essas pessoas que continuam estudando acaba sendo esses benefícios indiretos aqui. Porque o salário é um pouco parecido, o número de vagas é bem menor do que o dos outros, a dificuldade do concurso é extrema, afinidade com a matéria entraria também, força do órgão é um órgão forte, mas eu acho que não seria a importância maior que a pessoa escolheria para estudar, remoção também é um pouco difícil, então seriam os benefícios indiretos. Elas entrariam para muitos candidatos que estudam para o TCU dentro da CGU como a primeira variável para essa escolha. Então, pessoal, isso é bem relativo, é bem pessoal.
mas leve isso em consideração, coloque no papel. A gente sempre tem que colocar as coisas no papel, pessoal, porque a gente pensa muito, nossa cabeça às vezes recebe muita informação, a gente não consegue processar direito as coisas só pensando. Repare que quando você escreve alguma coisa, ela muda de sentido para você, tá? Eu li um livro agora, uns tempos atrás, Os Segredos da Mente Milionária, e eu anotei algumas posições que o autor passa nesse livro e que eu já sabia, só que depois eu coloquei no papel e isso me deu um impacto tão grande na forma de ver determinados pontos da minha vida que é impressionante. É a questão de você anotar então tudo em termos de escolhas importantes da sua vida, sempre tente colocar no papel, tá, pessoal? Bom, galera, seguindo então, você fez todo o procedimento, fez o seu ciclo SMART, fez a sua escolha de variáveis, as 7 variáveis. Mesmo assim, vamos supor que você chegou numa situação em que ainda permanece em dúvida sobre o que fazer, tá? Vamos supor que você está em dúvida entre estudar para os cargos da carreira fiscal ou para os cargos do ciclo de gestão e você não consegue sair dessa dúvida de jeito nenhum. Hoje, quem não passou por isso? Hoje você pensa uma coisa, hoje de manhã você pensou uma coisa, você tomou uma decisão, à tarde você já está com essa decisão meio na dúvida, será que eu tomei a decisão certa, acho que eu vou mudar? Aí conversa com o pai, conversa com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com o periquito, com a mãe, com a namorada, toda hora, é normal. Eu particularmente tenho várias situações, não de estudar, mas várias situações na vida de que você se vê numa encruzilhada sem solução. A gente passa por isso direto e realmente tem algumas escolhas que são tão complicadas de fazer, que vão impactar tanto em nossa vida, que a gente fica no mato sem cachorro. A gente chega num ponto que a gente não vê solução para esse problema. Então, galera, é muito interessante você aplicar essa ferramenta aqui, tá? Matriz de perdas e ganhos, pessoal. Isso aqui ajuda, que é impressionante. Aplique isso aqui, tá? Não pensa, isso aqui não vou fazer, isso aqui é bobagem. Não, pessoal, isso aqui eu aplico com meus alunos do coaching e tem resultados maravilhosos. Essa aqui é uma das melhores ferramentas que o coach oferece, tá? Essa aqui é muito boa. Então, como que você vai fazer, pessoal? Vamos supor então que você esteja na dúvida entre o cargo de auditor fiscal, entre os cargos das carreiras fiscais e das carreiras do ciclo de gestão. Você vai pegar uma folha, você pode até achar essa internet aqui, digite na internet essa imagem aqui, digite matriz de perdas e ganhos, que ela vai aparecer, você salva, imprime e pode fazer até aqui. Se você não puder imprimir, pega uma folha A4 e faz a divisão aqui, faz tudo à mão, tá? E escreve. Bom, então, no caso aqui, nós temos quatro colunas aqui, né? E seriam esses pontos, né? Vamos supor, então, primeiro você vai colocar aqui em cima, em vez de o que você ganha se obtiver isso, você vai colocar aqui em cima carreira de auditoria. E aqui embaixo, carreiras do ciclo de gestão, tá? Vocês, pessoal, vão descrever na carreira de auditoria quais são os seus motivadores para escolher as carreiras de auditoria e quais seriam os prazeres que você obteria escolhendo a carreira de auditoria. Do mesmo modo, quais são os sabotadores que você teria se você escolhesse a carreira de auditoria e quais são as dores e dificuldades pelas quais você passaria, tá? Aqui em cima, a carreira de auditoria. Aqui está um pouco invertido, pessoal, mas aqui você pode aplicar também. Essa matriz aqui seria para o caso de uma dúvida entre sim ou não, tá? No caso, a nossa dúvida não é sim ou não, a nossa dúvida é entre duas carreiras. Então você vai colocar aqui embaixo carreira do ciclo de gestão e vai fazer o mesmo esquema aqui. Quais são os motivadores para escolher a carreira do ciclo de gestão e quais são os prazeres que isso te proporcionaria. Do lado de cá, quais seriam os sabotadores de escolher
as carreiras do ciclo de gestão e quais seriam as duas dificuldades que isso te traria, tá? Então vocês entenderam, né, pessoal? Aqui em cima, aqui auditor, carreira de auditoria, aqui carreiras do ciclo de gestão. Aqui motivadores prazer, aqui você pode tirar os sabotadores aqui, e aqui sabotadores dor. Pessoal, escreva tudo. Você pode, como isso é uma decisão muito importante de ser tomada, você pode levar um determinado tempo. Tem uma aluna minha do coach da turma 23, que ela estava muito em dúvida se ela estudava para os concursos da área jurídica ou se ela estudava para os concursos do legislativo. E ela não conseguia sair dessa situação. E eu conversei, liguei para ela, a gente ficou muito tempo conversando, ela não chegava na solução. Até que eu falei, não, a gente vai aplicar a matriz de perdas e ganhos. E eu falei para ela, isso era uma sexta. Eu falei, fulana, na segunda-feira você vai pensar durante a sexta, o sábado, o domingo, você vai pensar em todos os motivadores, todos os prazeres que isso poderia te proporcionar, todos os sabotadores e todas as dificuldades que poderia te proporcionar, optando por cada uma dessas duas opções, tá? Coloque-se no papel. No domingo à noite você me liga e me fala qual foi a sua decisão. Pessoal, no domingo à noite ela me ligou com 100% de certeza do jus, me falou que quero focar no legislativo e acabou. E acabou, pessoal. E não tem dúvida. E tá seguindo bem, tá desenvolvendo no coach. Excelente. O negócio resolve, tá? Essa matriz de perdas e ganhos é bem interessante para nos ajudar nesse ponto aí, tá certo, galera? Então não deixe de aplicar. Bom, pessoal, então, última ferramenta aqui dessa definição do foco, tá? Com esse foco definido, aplicou a matriz de perdas e ganhos. Agora é a hora de assumir o compromisso. Agora é a hora do gás, meu amigo. Agora é a hora de separar os meninos dos homens, né? Agora é a hora da porca do seu rabo, meu amigo. Porque aí você vai fazer a sua análise do campo de força, tá? Isso aqui vai ser o seu planejamento do coach, tá? Você vai colocar a sua situação, você vai pegar esse papel, pode também imprimir isso aqui, digite análise do campo de força na internet, baixa essa ferramenta, imprima e escreva. Ou se não, pegue um papel A4 e copie da mesma forma que está aqui. Você vai escrever no ponto 1 aqui, a sua situação atual, qualquer concurseiro. Situação desejada, qualquer aprovação, vamos supor que você escolheu o cargo de auditor fiscal, carreira fiscal, aprovação no concurso de auditor fiscal. Quais são as suas forças impulsionadoras? Vai relatar todas aqui, pessoal, tudo o que te impulsiona, o que te dá motivação para estudar. E aqui no ponto 4, todas as forças, tudo aquilo que pode te atrapalhar. Anote tudo, pense bastante, pense com bastante atenção e anote todas. Por fim, o plano de ação. O que você vai fazer para melhorar e para melhorar você mesmo, a si mesmo, e para alcançar a situação desejada. Aqui o seu plano de ação, quais tarefas. E aqui, pessoal, eu faço uma correlação com a nossa atividade da roda da vida. Essa ferramenta aqui, ela pode ser um complemento da nossa roda da vida. Por quê? Porque lembra que na roda da vida, pessoal, deixa eu voltar. Não está aqui no slide, depois eu pego. Mas vocês têm, na aula 1 tem a roda da vida, né? Vocês lembram que na roda da vida a gente tinha vários pontos nos quais você determinava a sua pontuação e elencava aqueles que você gostaria de melhorar. E todos os pontos que você deseja melhorar, você tem que estabelecer atitudes concretas com data e hora marcada para iniciar a mudança da sua vida, tá? Então, se você está devendo no quesito de atividades físicas e atividades físicas é interessante para você alcançar a sua situação desejada e você verificou isso já na roda da vida e o seu plano de ação é começar a academia segunda-feira às 18 horas, aqui ó, primeiro plano de ação, pessoal, me matricular na academia, iniciando as atividades na próxima segunda a partir das 18 horas. Aqui é uma meta, um plano de ação que tem que ser executado. Você tem que achar uma pessoa para te cobrar isso. No coach eu faço a cobrança. Se você não puder entrar no coach, arrume uma pessoa que esteja disposta a te ajudar para te cobrar esse plano de ação aqui. Esse plano de ação vai ser o definidor para
alcançar a situação desejada, que é a aprovação do seu concurso. Beleza, galera? Outra ferramenta também bastante legal, não deixe de aplicá-la. Bom, pessoal, e agora, parte interessante também, definimos o nosso foco, né? São vários aqui, eu botei vários símbolos aqui de cargos, de bancas, etc. Quais matérias escolher, pessoal? Como estudar para esse concurso com foco definido? Ah, Bruno, fácil demais, eu vou pegar o edital antigo e chavar ele. Não, não é assim não, pessoal. Vamos com calma, tá? O que é interessante você fazer então, pessoal? Você definiu, aplicou todas as ferramentas, escolheu o seu foco, conseguiu definir a carreira ou a área que você vai estudar. Agora é a questão de você fazer o trabalho de pesquisa, de detetive, tá? Vamos supor então, pessoal, que você escolheu focar na área policial, tá? E a sua carreira principal seria a Polícia Rodoviária Federal, tá? Logicamente você vai poder fazer o concurso da Polícia Federal, o concurso do Departamento Penitenciário, da ABIN, Polícia Civil do Distrito Federal e dos Estados, etc. Mas o seu foco principal, o seu grande sonho seria aqui, Polícia Rodoviária Federal. O que você vai fazer então, meu amigo? Você vai pegar de preferência, pelo menos os 4 últimos editais do concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? O que você vai olhar nesses editais? Primeiro ponto é a questão de banca. Qual é a banca que costuma fazer e que costuma realizar os concursos da Polícia Rodoviária Federal? Bom, o da Polícia Rodoviária Federal é mais complicado porque a gente sempre tem mudança de banca. Os da Receita, por sua vez, é sempre a ESAF, então fica bem mais fácil de escolher, né? Os da CGU também sempre a ESAF, da Polícia Federal sempre o CESP, né? Então a gente tem certa regularidade nesse concurso. A sua tarefa fica um pouco mais fácil. Mas a questão de mudar de banca também não tem problema, é só você resolver exercícios das bancas que dê uma procurada, uma pesquisada na internet para ver qual que é a tendência do concurso, do seu cargo, do próximo concurso, qual banca que esteja sendo preferencial, que o pessoal esteja falando que vai ser adotada, e dê um foco principal nela, mas nunca deixe de fazer os exercícios das últimas bancas dos editais anteriores, tá? Então beleza, galera, a gente chegou, não encontrou a banca definida, beleza, mas a gente tem que pegar os 4 últimos editais, tá? Você pode digitar isso na internet ou entrar no site do órgão. Geralmente a gente tem um campo no site do órgão que se chama ou transparência ou concurso, e sempre tem os últimos editais dos concursos realizados por aquele órgão, tá? Então beleza, galera, você entrou lá, escolheu o PRF, viu que as bancas mudaram, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os 4 últimos editais. Vamos lá, vamos supor, não lembro direito, aí eu vou mudar um pouco para da Receita. A gente pode pegar aqui o concurso de auditor fiscal. A gente teve concurso ano passado, 2012, 2009, 2006, 2005, né, de auditor fiscal. Beleza, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai elencar, vai pegar uma planilha do Excel, tá? Vai escrever cada edital em um campinho do Excel. Você vai escrever nas colunas do Excel. Bom, vamos lá, edital de 2005, matérias, português, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, etc. Edital de 2009, português, blá blá blá. Edital de 2012, português, blá blá blá. Edital de 2014, blá blá, do meio da mesma forma, para todos. Então, pessoal, aí você vai fazer o batimento das matérias, tá? Quais são as matérias que caíram nos 4 últimos editais pelo menos 3 vezes, tá? Aí eu vou dar esse exemplo concreto aqui. Aqui, pessoal, no caso, auditor da Receita Federal. Fiz esse batimento e encontrei aqui as matérias que sempre caem nesse concurso e que formam também as atividades finalísticas do cargo são português, inglês ou espanhol, raciocínio lógico, e aqui inserido matemática financeira e estatística, administração geral e pública, é mais pública, mas a geral cai no analista tributário, então seria interessante você estudar também. Direito tributário, direito constitucional, direito administrativo e uma parte previdenciária, porque a Super Receita
trouxe questões previdenciárias para a Receita Federal a partir de 2009, então grande chance sempre de entrar essa matéria, contabilidade e comércio internacional. Ah, professor, mas no último concurso não entrou comércio internacional, entrou legislação tributária aduaneira. Beleza, pessoal, mas a legislação aduaneira nos concursos de 2005 entrou comércio internacional, né? E comércio internacional é uma parte da matéria de legislação aduaneira. Então, se essa matéria voltar, é muito complicado você aprendê-la depois de sair o edital. É uma matéria muito grande, uma matéria muito complicada. Então, comércio internacional é uma matéria que vale a pena você estudar antes do edital, porque desse modo você também está estudando para a parte de legislação aduaneira. Do mesmo modo, pessoal, a gente faz isso para os demais cargos, né? Eu tenho um artigo no Ponto dos Concursos que eu faço esse batimento aqui de matérias para vários cargos e carreiras. Mas aqui eu optei por deixar aqui carreiras de auditoria e ciclo de gestão federal. Esse batimento aqui, pessoal, seriam as matérias principais que formam o núcleo duro do concurso, e são matérias com grande chance de entrar. No último concurso, por exemplo, de auditor fiscal do trabalho, pessoal, eu direcionei meus alunos a focarem nessas matérias aqui, ó. E essas matérias continuaram no concurso, e o concurso teve uma mudança muito grande de banca, de matérias que entraram e saíram. Então esse núcleo duro aqui, ele continuou. Então meus alunos que adotaram essa estratégia tiveram resultados muito bons, entendeu? Então isso aqui é uma estratégia interessante, pessoal. É lógico que tem gente que prefere pegar o edital anterior e ler. Eu não gosto de fazer isso, eu não gostei. A minha estratégia sempre foi de pegar esse núcleo duro aqui, destruir, estudar teoria, resumo, revisão, exercício, lei e jurisprudência. Chegar numa média regular de 80% de acerto em caso de concurso da ESAF, de múltipla escolha, ou em 60% de acerto líquido em caso de concurso do CESP, em que uma questão errada anula uma certa. A partir disso, pessoal, por exemplo, você conseguiu esgotar a teoria e está numa média acima dos 80% aqui no concurso de auditor da Receita, né? Então aí você pode colocar legislação tributária, pode colocar legislação aduaneira, pode colocar uma auditoria, e você pode incluir as matérias que caíram no último edital. Por que eu gosto dessa opção, pessoal? Porque eu passei por isso. E já fiz errado. Então eu estou ensinando hoje o que eu acho, porque eu já pequei por ter feito isso e me fui prejudicado. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Eu estava estudando, depois que eu passei para analista da Receita, eu estudei para auditor, para o concurso de 2009. Eu lembro muito bem que eu peguei o livro de informática, que foi uma das matérias mais complicadas do concurso de 2005, que mais reprovou. Eu estudei essa matéria de uma forma muito pesada. Resumi, fiz bloco de fichas, fiz tudo. Elaborei um estudo muito pesado e o edital mudou inteirinho. Saiu economia, saiu finanças públicas, saiu informática e saíram outras matérias. Todas as matérias que eu vim estudando, resumindo. Então, isso representou para mim uma perda de tempo muito grande, a ponto de ser um dos fatores que resultaram em minha reprovação. Então, pessoal, você tem que ter controle emocional. Lembra daquele artigo do Super Interessante que eu mostrei para vocês? Autocontrole, pessoal. Tem que ter estratégia, tem que ter paciência, foco, autocontrole e sangue frio, tá? Não sai na doida, não sai estudando tudo, não é interessante. Foco, estratégia, pessoal, isso é muito importante para passar em concurso. Depois que eu consegui estabelecer essa estratégia que eu ensino hoje, eu comecei a ter resultados impressionantes no concurso. Eu comecei a ser aprovado ou bater na trave. Todo concurso que eu fazia, eu bati na trave. Não porque eu sou mais inteligente que ninguém, de forma alguma, eu sou uma pessoa completamente mediana, mas porque eu sempre estabeleci um núcleo duro de matérias e incluía as matérias novas somente depois do edital, o que me permitiu fazer vários concursos e formar uma base teórica fortalecida neles. Tá certo, pessoal? Então eu acho que essa é uma estratégia bem interessante. Pessoal, já deu acho que deu mais de 40 minutos aqui, pessoal, e nossa próxima aula, aí a gente vai começar a focar a questão de bibliografia, por onde estudar. Isso aqui também é um tema muito complexo. Eu recebo milhares é exagero, né, pessoal? Mas eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails principalmente me falando: Bruno, dá para estudar só o PDF?
Eu vou passar estudando só PDF, só por PDF, eu tenho que assistir aula, eu tenho que fazer cursinho. Tem muito estigma na cabeça dos concurseiros, pessoal. Muito estigma. Tem gente que acha que só passa se fizer cursinho, só passa se estudar por livro. Não é, pessoal. Não é assim. Cada concurso tem uma especificidade. A questão da aula online, aula presencial e online, eu sou suspeito. Eu particularmente não gosto muito. Eu acho que a pessoa tem que estudar por livro, tem que aprender, ou PDF, né? Livro ou PDF. Mas a pessoa tem que aprender, tem que estudar, tem que papirar ali. Para o estudo entrar na sua mente, você tem que ler. Não adianta você ficar só assistindo aula. Com certeza tem exceções, tem pessoas que são muito visuais. Aí nesse caso a aula é interessante. Mas para a grande maioria das pessoas, grande maioria é redundância, né, pessoal? Mas para a maioria das pessoas, eu aconselho sempre o estudo através de leitura. E no caso, PDF para alguns concursos, livros para outros, depende da banca. Mas isso aí a gente vai deixar para a próxima aulinha, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu peço assim, encarecidamente, se vocês puderem, que distribuam, passem, indiquem esse curso aqui para o maior número de pessoas que vocês puderem. Lembre-se bem daquele ponto 6 do nosso vídeo Schwarzenegger, doe, né? Ajude para ser ajudado, tá, pessoal? Eu gosto de falar eu gosto de pedir para os meus alunos não falarem que estão estudando para as pessoas que não merecem saber, mas para as pessoas que merecem, para os seus amigos, você tem que tentar ajudar, porque tentar ajudar você sempre vai receber no futuro. Tenta praticar isso. Sempre que você doa alguma coisa de coração, você recebe depois de novo dessa pessoa. Então, pessoal, indique isso aqui. Se você estiver achando bom, se você acha que vai ajudar mais pessoas, indique esse curso. Vamos tentar fazer uma grande comunidade aí, seguindo essas técnicas aqui e transformar em um diferencial, tá certo? Galerinha, estamos avançando bem aqui. Em uma semana já tem 3 aulas gravadas. Vamos ver se no final de semana eu já posto a 4ª aí e vamos dando sequência aqui nesse nosso curso, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, até